Olá, eu sou Inessa Franco, coach, autora do programa Direcione Seu Dia, 7 etapas para um dia mais produtivo e feliz, e do livro O Segredo do Sucesso Pessoal. E eu tô aqui nesse vídeo para falar com você sobre o que um problema diz sobre você. Que pistas o problema fala sobre você. Certamente você já teve um problema na vida. Aliás, vários. Eu pergunto pra você, você já conseguiu passar um dia sem ter um problema? Não, isso não existe. É impossível. Todos os dias a gente tem um problema. Qual é a diferença do pequeno problema pro grande problema? Você sabe qual é a diferença? Dos problemas que você enfrenta no dia a dia para um grande problema? A diferença é o tamanho que você fica diante de um problema. Então vamos lá, a primeira coisa que um problema te diz sobre você é qual é o seu tamanho em relação a ele. Se você for grande em relação a ele, ótimo, você supera ele rapidinho. Se você for pequeno em relação a ele, ele parece muito grande. Muitas vezes esse problema que parece muito grande, o que ele faz? Ele gera uma série de emoções. Ele vai trazer medo, ele vai trazer ansiedade, ele vai trazer tristeza. E aí cada uma dessas emoções vai determinar um tipo de comportamento. O medo vai te paralisar, a tristeza você vai tender a ficar o quê? Remoendo, se vitimizando, se fazendo de vítima, o problema. Ele pode trazer uma raiva, e aí a raiva você pode direcionar contra o problema ou contra a pessoa. Qual é a diferença então do pequeno problema para o grande problema? O pequeno problema você supera fácil. Então o que você quer fazer? Transformar todos os grandes problemas em pequenos problemas. Como é que você faz isso? Primeiro, crescendo você. Então o que a gente está falando? De desenvolver você, desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver a sua capacidade e habilidade de passar por cima, desenvolver a sua capacidade de lidar com erro, desenvolver a sua flexibilidade. Tudo isso é inteligência emocional, mas esse é papo para um próximo vídeo. Muito bem, o que mais que o problema diz sobre você? Ele diz sobre o tamanho que você está em relação a ele. O que mais que ele diz sobre você? Se você está naquela situação que você está remoendo, você não está conseguindo sair dali, você só está vivendo o problema, ele diz para você que você está se fazendo de vítima, que você está sofrendo. Quando você reclama, nada mais é do que o quê? Pena de si mesmo, é viver o problema. E quando você fica reclamando, remoendo, o que você atrai mais? Aonde está o seu foco? Seu foco está no problema, e o que você vai atrair mais é o problema. Então o que ele diz? Que você precisa focar na solução, para onde você quer ir. E essa é a diferença do pequeno problema para o grande problema, porque o pequeno você já foca direto na solução, você vai direto para o que eu preciso fazer. Então quando aparecer um problema e você se vê numa situação de resmungue, de ficar ali sofrendo por ele, primeira coisa que você vai ver é qual é o seu tamanho, o que eu preciso fazer para ficar maior do que esse problema. E esquece o problema, o que eu vou pensar é na solução do problema. Remoer o problema, falar do problema, não vai solucionar o problema. Ao contrário, vai tornar ele ainda maior, vai gerar um mal-estar em você. Você vai se sentir mal, vai se sentir sofrendo, vai ficar paralisado pelo medo ou sofrendo com a ansiedade de que a solução não vem. O que você vai fazer? Vai se colocar no presente. Bom, isso é um fato, eu tenho esse problema, preciso lidar com ele. O que eu vou fazer? Focar na solução, vou buscar soluções, vou ver o que eu preciso fazer para lidar com esse problema. E aí, automaticamente, seu tamanho cresce, você fica maior, você sai daquela sensação, daquelas emoções ruins e você coloca em emoções boas, de possibilidades, facilitadores, para que você vá em direção à solução do problema. E aí, se você está focado na solução, o que vai acontecer? Ela vai aparecer. Porque aonde a gente foca é o que a gente atrai, e é o que a gente busca, é o que a gente... Então, quando você focar na solução, a tendência é que ela apareça mais rápido do que quando você foca no problema, você fica vivendo aquilo e a solução não vem. Por quê? Porque não é aquilo que você está buscando, não é ali que está o seu foco. Ainda que ela esteja ali, na sua frente, na sua cara, você não vai conseguir enxergá-la. Por quê? Porque não é aquilo que você está olhando. O seu foco está voltado para outra coisa. Então, para fazer o fechamento, o que um problema fala sobre você? Ele fala sobre o seu tamanho. Se você está
menor, do mesmo tamanho ou maior do que o problema. Ele fala sobre o seu comportamento, se você está se fazendo de vítima ou de herói, está indo em busca da solução do problema. Ele fala sobre as suas emoções, que emoções que você quer se conectar? Do medo, da ansiedade, da tristeza? Ou você quer se conectar com as emoções de solução, de empoderamento, de conseguir? Para isso você vai viver o presente, vai aceitar que o problema existe e vai focar na solução. Era essa sacada que eu tinha hoje para falar com você. Compartilha esse vídeo, marca um amigo seu que você acha que essa sacada vai ser legal e bora transformar?